A tempestade caiu como um pano escuro sobre a cidade, desnudando os excessos da vida de Ricardo. Em seu carro luxuoso, ele dirigia pelas ruas alagadas, indiferente à vida que pulsava ao seu redor. A cada gota que batia no vidro, sentia-se mais distante de tudo e de todos. Ele, o milionário, o homem que tinha tudo, exceto um propósito. Certa vez, tinha certeza de que o mundo era seu. Mas aquela noite, a chuva parecia sussurrar segredos que ele preferiria ignorar. Quando passou por uma rua mal iluminada, algo chamou sua atenção. Uma figura frágil lutava contra o vento e a chuva. Uma mulher, envolta em trapos encharcados, protegia um bebê. Ricardo hesitou. Uma pontada de compaixão atravessou sua mente embotada pelas experiências do dia a dia. Ele parou. Saindo do carro, a água fria atravessou seus sapatos caros. O que ele estava fazendo? O milionário em meio a uma cena que não fazia parte de sua realidade. À medida que se aproximava, a visão dos olhos da mulher, num misto de desespero e amor, o atingiu como um soco no estômago. O bebê, tão pequeno e vulnerável, balançava entre os braços dela. E a cada passo, um nó se formava em sua garganta. Ao se aproximar, um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. Era um rosto que já tinha visto. Mas onde? E o bebê? Meu Deus! Ele murmurou, paralisado. O menino era uma cópia dele mesmo. Uma onda de choque varreu seu corpo. A verdade vinha gotejando, lenta e cruel, enquanto a mulher levantava o olhar, um reconhecimento assombroso na sua expressão. Clara. O nome ressoou em sua mente, um eco de um romance que ele pensou ter deixado para trás. Como isso poderia estar acontecendo? Como ele nunca soube que tinha um filho? Ricardo? A pergunta estava impregnada de incredulidade, seu nome se arrastando para fora dos lábios dela como um grito perdido. O coração dele acelerou. Ele não estava preparado para essa conversa, para essa revelação devastadora. O mundo ao redor começou a desaparecer. Ele estava preso em um vórtice de emoções, medo, raiva e, de alguma forma, um alívio distante. Clara, a mulher que antes dividia seus dias, agora implicava em um novo tipo de responsabilidade. Ela tinha sonhos, esperanças, e ele? O que poderia oferecer? Uma fortuna sem amor ou uma tentativa tola de ser um pai presente? Você não pode ficar aqui. Ele sentiu que a urgência a puxava para o fundo. Mas a chuva continuava a cair, como se um relógio estivesse contando o tempo que eles perderam juntos. E então, enquanto olhavam um para o outro, a certeza e o medo capacitaram suas vozes. Ela tinha segredos, e ele tinha perguntas que não sabiam se estavam prontos para responder. As gotas de chuva pesadas se tornaram testemunhas silenciosas de uma nova realidade. Ricardo estava longe do seu mundo de riqueza e poder. Um dilema moral avassalador se formava à sua frente: o legado da sua fortuna ou a chance de ser um pai. À medida que um relâmpago iluminava o céu, um novo desafio se aproximava, uma sombra obscura pairando sobre o futuro do menino. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva continuava a cair, pesada, enquanto Ricardo e Clara se encaravam, perdidos em um mar de sentimentos. O tempo parecia ter parado ali, e o mundo ao redor desaparecera. Mas, de repente, um som agudo cortou o ar. Um grito desesperado que reverberou nas paredes do coração de Ricardo. Ele virou-se abruptamente, apenas para ver uma silhueta se aproximando na escuridão.
sob a luz trêmula de um poste quebrado. Clara! O grito saiu da boca dele, mas não teve tempo de correr, não antes que a figura emergisse da sombra. Um homem alto e encapuzado segurava uma faca. O assaltante estava ali, e a chuva que caía não havia protegido ninguém daquela cena horrorosa. Me dê tudo o que você tem, o homem rosnou, sua voz cortante misturando-se com o trovão ao fundo. Clara congelou, os olhos arregalados, o bebê tremendo em seus braços. Ricardo, num lampejo de instinto, se colocou à frente de Clara. Ele nunca havia sido um herói, mas aquele dia era diferente. Por favor, não a machuque. Leve o que quiser, ele disparou, a adrenalina pulsando em suas veias. A lâmina brilhava na escuridão, e tudo parecia um pesadelo sem fim. Eu quero o menino, o assaltante gritou, e as palavras desferiram um golpe no estômago de Ricardo. Ele não podia acreditar no que ouvia. O menino? A pessoa mais vulnerável daquela noite estava em risco. Não! Gritou Ricardo, sentindo uma onda de proteção cegar seu instinto de sobrevivência. Justamente quando ele estava prestes a avançar, a chuva se misturou a algo mais. Uma forte luz, uma sirene se aproximando. O assaltante, percebendo a ameaça, hesitou e olhou ao redor, a expressão em seu rosto mudando rapidamente de determinação para pânico. O homem tentou escapar, mas antes que ele pudesse correr, ele se virou para Clara, a faca brilhando perigosamente. Cala a boca, eu vou levar o menino, ele gritou, mas a situação virou de novo. A correnteza da chuva fez com que ele escorregasse e a arma voou para longe de sua mão. Um grito ecoou. Não foi apenas de Clara, um barulho alto como um arranho raspando contra o asfalto. Ricardo olhou novamente e viu outra figura correndo em direção ao caos. Um dos seguranças de um hotel próximo, um homem robusto, veio para ajudar. Ele se lançou em direção ao assaltante e os dois se chocaram, caindo no chão liso, enquanto Clara gritava, protegendo o bebê. Ouvindo a confusão, vários transeuntes pararam e rapidamente algumas pessoas se aproximaram, formando um círculo ao redor da cena. O barulho aumentou e murmúrios se espalharam, misturados com a sirene que agora soava mais próximo. Meus Deus, o que está acontecendo? A voz de uma mulher no meio da multidão fez ecoar o terror e a curiosidade. Uma mistura de espanto, compaixão e reprovação preenchia o ar. As luzes piscantes da polícia tornaram a cena ainda mais dramática. Mas o inominável estava prestes a acontecer. Enquanto o assaltante se debatia ao chão, a capa do seu capuz escorregou, revelando seu rosto. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O homem era alguém que ele conhecia? Mas como? Entre relâmpagos, a revelação foi um soco no estômago. Era uma figura familiar, um ex-amigo que ele não via há anos, alguém que havia recorrendo seu apoio e se perdido nas sombras da vida. Você? Balbuciou Ricardo, paralisado. Em um instante, todos os segredos da juventude, rancores e traições vieram à tona. Clara, ainda segurando o bebê, sentiu o desespero crescer ao perceber a conexão. O que mais aquele velho ciclo de traição poderia esconder? Um novo mistério se desenrolava, e o que antes parecia ser apenas o reencontro entre pai e filho, agora se tornava uma teia complexa de amizade, traição e consequências inesperadas. E, enquanto a chuva continuava a cair, Ricardo percebeu que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Enquanto Ricardo permanecia paralisado, o rosto familiar do assaltante preenchia sua mente com ecos do passado. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Assim que a cena se desenrolava, um grito cortou o ar novamente, desta vez mais agudo, e não vinha de Clara. Era uma mulher que passava pela multidão, e seu olhar golpes de desespero. É ele, é meu irmão. Ela surgiu do meio da confusão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Um instante depois, o peso das palavras atingiu a todos como um raio. O assaltante, que agora tinha um nome, se chamava Felipe. Ricardo não o via há anos, mas a ligação era inegável.
A mulher, ofegante, olhou para o assaltante, depois para Ricardo. Você não sabe, não é? Ele é seu irmão. Um silêncio instantâneo tomou conta do lugar. A chuva ainda caía, mas agora parecia um pano sobre um espetáculo grotesco. Todos em volta, aqueles que observavam a cena, ficaram em choque, a confusão pairando no ar. Ricardo sentiu seu coração disparar, não apenas pela revelação, mas pela dor emocional que a acompanhava. Um irmão perdido, um passado emaranhado em segredos e traições, e a confusão se alastrava. Meu irmão? As palavras mal saíram de seus lábios. Ele olhou para Felipe, o assaltante, o homem que agora lutava contra um segurança no chão. A raiva e o desespero estampados em seu rosto, transformando-se em reconhecimento e agora em dor. Você não poderia ter feito isso, a mulher continuou, com a voz embargada, atirando verdadeiras bombas emocionais. Era para você cuidar dele, ele só queria ajuda. O murmúrio da multidão aumentava, cada vez mais pessoas se aproximando, buscando entender a confusão, o escândalo que agora preenchia as ruas. Ricardo estava preso em um turbilhão. Sua vida sempre foi sobre dinheiro, poder e status. Por que nunca soubera da existência de Felipe? Por que Clara não havia revelado isso antes? O que significava tudo aquilo? Eu não sabia, gaguejou, quase em um fio de voz, deixando claro o desespero e a dor. A revelação do passado pesava sobre ele como uma tempestade. Agora, o bebê em braços de Clara, seu filhinho querido, era mais que um símbolo da responsabilidade recém-descoberta. Ele era uma ponte entre dois mundos conflitantes. Mas o que a mulher significava para Felipe? Ele a olhou, em busca de alguma resposta. O medo acumulava-se em seu peito enquanto tentava entender a conexão. No fundo, havia uma cumplicidade passada que ressoava em um segredo guardado a 7 chaves. O temor do desconhecido se agigantava. Um novo raio riscou o céu e um som ensurdecedor de sirene se aproximava. Em meio à confusão, o medo era palpável. Clara apertava o bebê contra o peito, seus olhos cheios de terror. Ela também sentia a verdade se aproximar, como uma bomba prestes a explodir. Felipe finalmente se levantou, a fúria agora abandonando sua expressão. Ele parecia frágil por um instante, e a conexão entre eles se tornava quase palpável. Você? Sua voz tremia, e a raiva se misturava ao desespero. Você nunca esteve lá para mim! O impacto das palavras fez com que Ricardo sentisse um nó na garganta. Agora, mais do que nunca, as linhas que separavam amor e ódio começavam a se apagar. Em meio ao caos, uma nova traição subia à superfície. As conexões não eram apenas sobre família, mas sobre escolhas, erros e promessas quebradas. Enquanto as luzes azuis e vermelhas refletiam nos olhos de Clara, a verdade da noite ainda estava longe de ser revelada. O que mais poderia emergir desse labirinto emocional? O que mais estava embutido nas sombras do passado? A chuva continuava a cair, mas agora era como se cada gota estivesse contando uma história que estava apenas começando. Enquanto Ricardo encarava Felipe, a revelação pesava no ar, trazendo um silêncio denso que parecia engolir a multidão. O estrondo da chuva contrabalançava as emoções confusas que borbulhavam dentro dele. O que ele deveria fazer? E na confusão daquele momento, Clara olhou para o bebê em seus braços. Seu olhar transparecendo um misto de amor e medo. O pequeno também fazia parte disso, uma nova vida cheia de promessas. Mas antes que ele pudesse processar tudo, um barulho alto cortou a tensão, um vidro estilhaçando-se. Todos se viraram ao mesmo tempo, e a cena que se desenrolou parecia um filme de terror. Um carro em alta velocidade derrapava pela rua, girando de maneira descontrolada, zunindo em direção à multidão. "Corra!" gritou alguém, mas já era tarde. O impacto foi brutal. O veículo colidiu com uma barreira improvisada de pessoas e a multidão explodiu em gritos. Ricardo, paralisado, sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, enquanto Clara tentava proteger o bebê,
Mas o medo tornou-se uma força primária. O carro, agora parado, revelava uma figura saindo do veículo com um olhar de pânico. Um homem com os olhos arregalados olhou ao redor, tentando entender a cena de caos que havia causado. Era o irmão de Felipe. Ele não estava ciente do que acabara de provocar. O choque nas feições dos três era evidente e a tensão se intensificava a cada segundo. "Por que, Marcos? O que você fez?" Felipe gritou, o desespero substituindo a raiva, enquanto a polícia finalmente chegava, sirenes gritando, luzes piscando e ofuscando a cena. O caos tomou conta, com pessoas correndo em direções opostas, algumas ajudando os feridos, enquanto outras apenas queriam sair dali. O olhar de Ricardo fixou-se em Felipe, que agora parecia pequeno e vulnerável. O impacto do acidente era um espelho que refletia suas próprias escolhas. Mas o que ninguém sabia e que seu instinto fazia ressoar como um alerta era que Marcos não apenas não tinha controle do carro, ele era um homem em fuga, e o que o levara àquela velocidade deveria ser algo extremamente sério. "Eu não queria", Marcos começou a explicar, mas sua voz foi abafada pela confusão ao redor. Algo na maneira como ele falava, o desespero em seus olhos, fez com que Ricardo sentisse um calafrio na espinha. Era evidente que havia muito mais em jogo. E então, como se o universo estivesse conspirando contra todos, algo deslizou da jaqueta de Marcos. Uma foto voou descontrolado para o chão lamacento. A chuva molhou, mas algo no jeito como caiu fez o mundo parar. Era uma imagem de um casal, sorrindo, e não era difícil perceber que uma das mulheres na foto era Clara. O impacto foi imediato. O choque nas expressões de todos encheu o ar com uma eletricidade palpável. O que isso significa? Ricardo olhou para Clara, seus olhos se encontrando em um instante que durou uma eternidade. O que mais ela escondia? O que mais estava nas sombras? "Não, não pode ser", gaguejou Clara, a voz falhando enquanto olhava para a foto. O bebê começou a chorar, e o som parecia ecoar em um abismo de revelações. A verdade que estava desesperadamente mal protegida não deveria ter saído à tona. "Você é minha irmã, Clara?", perguntou Felipe, o desespero levando sua voz a um ponto de quase grito. As palavras cortaram no ar como uma faca. O espaço ficou pequeno, e o que antes parecia um reencontro entre pai e filho agora se transformava em um labirinto de mentiras e relações quebradas. Ricardo mal conseguia processar a revelação. A família estava se desmoronando diante de seus olhos. As relações, as escolhas e até mesmo a origem do bebê começaram a perder os contornos que antes haviam sentido seguros. Todos eles estavam interligados em um emaranhado de segredos que ameaçava engoli-los. Mas mesmo com a confusão na mente, uma coisa era clara. A tempestade não era apenas externa. O verdadeiro furacão estava prestes a desferir seu impacto. E enquanto a chuva continuava a cair, a vida de cada um estava prestes a mudar para sempre. O que mais poderia surgir desse passado não resolvido? E quem de fato eram aquelas pessoas que se reuniam sob o peso da verdade? Enquanto Ricardo encarava Felipe, a tensão na atmosfera era palpável. O caos ao redor parecia ter se estagnado. Cada pessoa na multidão prendendo a respiração a cada nova revelação. Clara olhou novamente para a foto caída na lama, seu semblante pálido e aterrorizado. A conexão entre os três pulsava intensamente, como um fio prestes a se romper. O que fazia tudo parecer ainda mais real. O passado pesava. A presença do irmão, daquelas mentiras, das traições, parecia um pesadelo em que todos estavam presos. E com a sirene da polícia se aproximando, o tempo estava se esgotando. "Clara!", gritou Ricardo, sua voz transbordando urgência. "O que você sabe sobre isso?" O desespero na sua voz era difícil de esconder. O bebê, ainda em seus braços, chorava desassossegado,
como se sentisse a tensão no ar. Ele percebeu que seu coração estava acelerado. Como poderia tudo se tornar tão complicado, tão rapidamente? Enquanto a confusão aumentava, a mulher que havia gritado sobre Felipe agora se aproximava, suas lágrimas molhadas como a chuva que caía. Ele é seu irmão. Eu sou sua irmã, repetiu a voz quase em um grito. A multidão começou a murmurar em estado de choque. As pessoas estavam pensando, tentando conectar as peças do quebra-cabeça que não faziam sentido. Naquele instante de confusão, uma explosão de luz cortou a noite. Um carro patrulha derrapou em direção ao local, pneus guinchando. Ricardo não tinha palavras para expressar a confusão e a raiva que lhe preenchiam. Ele viu os policiais saírem do carro, suas expressões sérias refletindo a gravidade da situação. E então, algo indescritível aconteceu. Enquanto o policial se aproximava, a mulher que havia se revelado como irmã de Felipe lançou-se na direção dele, desesperada. Você não pode levar meu irmão, ele precisa de ajuda. O peito de Ricardo apertou. Que ajuda? Que ajuda ele poderia oferecer a alguém que estava em uma situação tão terrível? Mas o verdadeiro choque veio quando o policial se virou para Ricardo, seu olhar intenso fixando-se nele. Ricardo, precisamos falar com você sobre o que aconteceu anos atrás. Era como se o tempo tivesse parado. O peso das palavras aterrou na mente de Ricardo. E a rainha do jogo se moveu. Não entendo. O que você quer dizer? A resposta saiu em um sussurro. Sua mente nublada de confusão. Ao seu redor, tudo se desenrolava como um filme, mas as imagens estavam difíceis de entender. Ele começou a sentir que cada segundo que passava revelava um novo fardo a ser carregado. O policial respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo muito sério. Sobre a noite em que sua mãe... O coração de Ricardo parou. Ele não queria ouvir mais. A história que ele havia evitado por tanto tempo estava de volta. Ela estava com seu pai, e algo deu muito errado. Um eco de dor atravessou seu peito, lembranças cortantes de um passado não resolvido. Ele tinha fugido, escolhido não lembrar, mas agora tudo estava de volta. E a frase do policial fez com que cada parte de sua vida se conectasse, como um quebra-cabeça que ele não queria resolver. Isso não pode ser verdade, gritou Felipe, a frustração transbordando em sua voz. Você mentiu para mim, você me deixou sofrer. Por quê, Ricardo? Por quê? O horror se instalou. Aos poucos, a situação tomou um rumo que Ricardo nunca poderia ter previsto. Segredos, culpa e traição estavam a poucos passos de serem descobertos por todos. A multidão sussurrava, o medo misturado com a curiosidade. Olhos estavam voltados para Ricardo e Clara. O que mais estava escondido? O que mais aqueles laços familiares traiçoeiros estavam se escondendo? A chuva continuava a cair sobre tudo, como um manto que ocultava verdades dolorosas. Enquanto ele olhava para o irmão, o destino estava mais tortuoso do que poderia imaginar. Ainda não havia acabado. Segredos permaneciam nas sombras, e a realidade começou a se desmoronar ao seu redor. E então, enquanto tudo desmoronava, uma nova figura emergiu da multidão, e o peso da verdade fez o chão tremer sob seus pés. Você pensa que sabe de tudo, mas está prestes a descobrir que o que você sempre acreditou é apenas a ponta do iceberg. Era hora de encarar a tempestade que se aproximava. Enquanto Ricardo encarava Felipe, a tensão na atmosfera era palpável. O caos ao redor parecia ter se estagnado. Cada pessoa na multidão prendendo a respiração a cada nova revelação. Clara olhou novamente para a foto caída na lama, seu semblante pálido e aterrorizado. A conexão entre os três pulsava intensamente, como um fio prestes a se romper. As palavras de Felipe ecoavam na mente de Ricardo. Você nunca esteve lá para mim. O que fazia tudo parecer ainda mais real. O passado pesava, a presença do irmão,
daquelas mentiras, das traições. Parecia um pesadelo em que todos estavam presos. E com a sirene da polícia se aproximando, o tempo estava se esgotando. "Clara!" gritou Ricardo, sua voz transbordando urgência. "O que você sabe sobre isso?" O desespero na sua voz era difícil de esconder. O bebê, ainda em seus braços, chorava desassossegado, como se sentisse a tensão no ar. Ele percebeu que seu coração estava acelerado. Como poderia tudo se tornar tão complicado, tão rapidamente? Enquanto a confusão aumentava na multidão, algo mais chamou a atenção de Ricardo. Uma mulher se aproximou. Sua expressão era de paixão, mas também de determinação. "Eu não consigo acreditar no que estou vendo", ela gritou, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Era alguém que Ricardo reconheceu, mas não conseguia colocar o nome. Apenas uma textura vaga de memórias distantes. "Quem é você?" perguntou Clara, sua desconfiança à flor da pele. "Só olhem." A mulher estendeu o braço, segurando algo entre os dedos. Era outra foto. Uma foto com pessoas que, para Carlos, eram estranhas, mas que seu instinto lhe dizia que eram seus parentes. "Eu sou a mãe de vocês." A revelação cortou o ar como uma lâmina. A multidão silenciou, os olhares se voltaram para ela. "Todos esses anos eu estive tentando proteger vocês, e agora tudo desmoronou." Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz era um sussurro, cada sílaba carregando o peso de uma nova brutalidade. As palavras dela revelavam um segredo que nem ele, nem Felipe estiveram preparados para enfrentar. "Vocês são gêmeos." A mulher respirou fundo, como se estivesse segurando toda a verdade dentro de si. "Ricardo e Felipe, vocês devem entender. Eu nunca quis que soubessem, nunca quis que o passado voltasse a doer." O momento paralisou seus pensamentos. A revelação de que Felipe não era apenas um irmão mais novo, mas um gêmeo idêntico, abalou tudo. Ele olhou para Felipe, os sentimentos se misturando. Confusão, raiva, perda. "Gêmeos?" Felipe repetiu, a incredulidade estampada no rosto. "Isso não pode ser verdade. Eu deveria ter contado, mas o passado nos perseguiu por tanto tempo. Todos esses anos, houve outras forças em jogo." Ela hesitou, seus olhos revelando uma dor infinita. "Eu não pude deixar que isso afetasse a vida de vocês. Quando vocês nasceram, tudo estava complicado. Seu pai, ele nunca soube que éramos gêmeos." A revelação do pai deles preencheu o ar com eletricidade. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sempre pensou que a mãe e seu pai tiveram um relacionamento perfeito. Agora, o que ele conhecia como verdade, a narrativa que construiu para se proteger, se desfazia como fumaça. "Mas então, quem é o seu pai?" A mulher continuou, sua voz tremendo. "Realmente eu não sei se ele estava envolvido em alguma coisa estranha nessa época, mas os assim chamamos." Antes que pudesse terminar, um eco de sirenes cortou a atmosfera tensa. Um alvoroço. O que estava prestes a acontecer se tornava mais sombrio a cada segundo. O policial que estava com Ricardo a olhou, apoiando a mão no rádio. "Precisamos agir rápido. O que quer que tenha acontecido aqui está chamando a atenção nos dois sentidos. Precisamos de uma resposta." E então, como um flash, algo sacudiu o ambiente. Uma explosão à distância. O barulho encheu o ar e enviou todo mundo em uma onda de pânico. Um carro envolto em chamas despencou de um dos prédios. A poeira e o cheiro de queimado invadiram o ambiente, e a multidão gritou, as pessoas empurrando-se para escapar do caos. "Corra!" Ricardo precisava reunir suas ideias. Como lidar com a revelação brutal de suas origens, tudo enquanto um novo perigo se aproximava. Não havia respostas, apenas incertezas. E no meio do caos, a ideia de que ele poderia ser culpado, de que suas decisões arrastaram seus irmãos para uma tempestade muito maior, apertava seu peito. O que mais havia a descobrir? E a verdade sobre seu pai? O que havia por trás daquela explosão? As perguntas ecoaram em sua mente,
e no tumulto, ele se deu conta de que a vida deles nunca mais seria a mesma. Cada revelação, cada explosão. E o futuro? O futuro agora estava mais desconhecido do que nunca. Enquanto Ricardo encarava Felipe, a tensão na atmosfera era palpável. O caos ao redor parecia ter se estagnado. Cada pessoa na multidão prendendo a respiração a cada nova revelação. Clara olhou novamente para a foto caída na lama, seu semblante pálido e aterrorizado. A conexão entre os três pulsava intensamente, como um fio prestes a se romper. As palavras de Felipe ecoavam na mente de Ricardo. Você nunca esteve lá para mim. No momento em que a mulher se apresentava como a mãe de ambos, um estrondo cortou o ar, e todos se viraram, horrorizados. O carro em chamas, que acabara de despencar do alto do prédio, explodiu em uma nuvem de fumaça, lançando fragmentos de metal e vidro para todos os lados. A multidão gritou, e a cena rapidamente se transformou em um frenesi de pânico. Corra! Alguém berrou, e as pessoas começaram a se dispersar, mas não antes que a mulher, de olhos desesperados, se lançasse em direção ao que restara da explosão. Meus filhos, o que vocês fizeram? As palavras dela, um eco de culpa, cortaram o caos, e o olhar fixo de Clara no fogo trouxe um novo entendimento. Essa mulher não era apenas uma mãe qualquer. Ela tá falando da nossa mãe, Ricardo. Felipe gritou, uma verdade suspeita finalmente tomando forma. O que você quer dizer com isso? Ela desejava nos proteger ou nos destruir? A mulher pôs as mãos na cabeça, a dor transparecendo em cada linha de seu rosto. Eu tive que me esconder. Fui forçada a apagar as memórias, e o que você descobriu não é nem a metade da verdadeira história. Num ato desesperado, Clara se pôs à frente da mulher, como se estivesse tentando protegê-la de algum outro perigo. Mas isso só a expôs mais a um potencial golpe da vida. Quem somos nós? O que você escondeu? Sua voz era um misto de raiva e tristeza. O bebê em seu colo chorava, como se sentisse a tensão no ar. E então aconteceu. A mulher revelou algo que fez todos pararem. Enquanto a fumaça e o fogo ao fundo aumentavam, ela puxou algo do bolso, um colar. Uma peça familiar que brilhava mesmo sob a luz translúcida da noite. Isso pertence a vocês. A verdade nunca foi apenas sobre mim ou seu pai. É sobre o que somos verdadeiramente. Um ruído metálico rasgou o silêncio, e os olhos de Felipe se arregalaram em compreendimento. Não pode ser. Isso não é real. O medo agora preenchia sua voz, e ele tomou um passo para trás, quase como se estivesse fugindo da realidade que estava se desdobrando diante dele. Ele não era seu pai, a mulher gritou, e cada palavra penetrava como uma lâmina afiada. A história que você sempre conheceu foi uma mentira. Vocês nasceram de um experimento. O seu verdadeiro pai era um cientista que buscou a perfeição. O que eu fiz, eu apenas queria proteger vocês. A multidão estava em choque. Olhares de incredulidade e temor surgiam. A chuva ainda caía, mas agora cada gota parecia absorver o peso daquela nova revelação. A verdade parecia se transformar em uma tempestade, e o que antes era um reencontro estavam se tornando marcos de uma loucura indescritível. Então somos nada? Somos apenas produtos de um experimento? A raiva tomou conta de Felipe, que estava à beira de um colapso. Ricardo não conseguia processar a informação. O mundo que conhecia estava desaparecendo sob seus pés, deixando apenas uma poeira densa. Vocês são meu sangue. A responsabilidade sempre pesou sobre mim, mas eu não podia deixar que isso afetasse a vida de vocês. A mulher chorava agora, suas lágrimas se misturando à chuva. Mas nesse instante, nem mesmo a chuva parecia dar conforto. O bebê no colo de Clara começou a chorar mais forte, como se também soubesse que aquele momento representava mais que apenas uma tragédia. E como se um feitiço estivesse se desdobrando, o céu respondeu assustadoramente. Um relâmpago iluminou a cena, e a multidão finalmente percebeu a extensão do que estava acontecendo. E enquanto a revelação se desenrolava, um grito cortou a noite. Parem todos! O que está acontecendo aqui? Um grupo de agentes veio correndo, armados e decididos.
O pavor se instalou, e as respostas pareciam se esvair. O que aqueles homens sabiam sobre toda a confusão? O que poderiam fazer agora que as verdades começaram a emergir? Ricardo olhou, impotente. O passado implicava em um ciclo, e agora, a história que ele pensava conhecer se tornara um pesadelo em desenvolvimento. Quem sabe o que aconteceu realmente? Ele gritou, a voz repleta de desespero. Mas a verdade se tornava cada vez mais evasiva, como a água escorrendo pelas mãos. Ele sentia que mais segredos estavam escondidos na escuridão, prontos para virem à tona a qualquer momento. E à medida que os agentes se aproximavam, o peso das revelações não era nada comparado ao que ainda estava por vir. Enquanto a revelação de que Felipe e Ricardo eram gêmeos pairava no ar, a tensão era palpável. As sirenes ainda ecoavam, e o calor da explosão misturava-se ao frio da chuva que não parava. O olhar da mulher que se dizia mãe deles estava agora em um redemoinho de emoções. Medo, culpa, desespero. Clara segurava o bebê, com o coração acelerado, sem saber se a próxima palavra poderia ser uma bomba ainda mais devastadora. Precisamos sair daqui, Ricardo gritou, a adrenalina tomando conta dele. Todos estavam em estado de choque, e com os agentes se aproximando, a situação estava prestes a sair completamente do controle. Mas antes que alguém pudesse fazer qualquer movimento, ela não é a mãe de vocês. Uma voz firme cortou o ar. Era uma mulher com cabelos desgrenhados e uma maquiagem borrada pelo choro. Ela avançou como um furacão em direção à cena, seu olhar fixo na mulher que tinha apenas revelado a verdade sobre o passado de Ricardo e Felipe. Quem é você? A mulher que se dizia mãe de Ricardo e Felipe retrucou, com a voz trêmula. Sou eu quem deveria estar no seu lugar. A outra mulher, com os olhos brilhando de raiva e dor, apontou um dedo tremendo. Você se aproveitou da minha dor. Você tirou meus filhos de mim e fez o que quis com eles. Eles não são seus. Um silêncio carregado de horror tomou conta da cena. As palavras dela reverberavam, como se uma bomba tivesse explodido no coração daquilo que eles achavam que conheciam. A multidão, antes apenas espectadora do caos, agora estava prestando atenção. As pessoas sussurrando, o medo e a curiosidade misturando-se. Ricardo sentiu seu mundo desmoronar. O que você está dizendo? A incredulidade era visível em seu rosto. Ele precisava de respostas, não de mais perguntas. O que você quer dizer com isso? Quem é você realmente? Eu sou Sofia, a verdadeira mãe de vocês. A mulher que você nunca deveria ter esquecido. As palavras dela desferiram socos em seu estômago. De repente, tudo o que acreditava estava desmoronando. O que significava ser gêmeo? O que significava sua vida até agora? O rosto de Sofia era familiar, mas a memória estava empoeirada. Uma sensação de pânico começou a brotar dentro dele. Felipe estava imóvel, o queixo caindo em um misto de choque e confusão. Mas você nos abandonou. Eu fui forçada a isso, Sofia gritou, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Você não entende. Fui enganada. Eles me disseram que estava tudo bem, mas eu nunca quis que vocês fossem separados. A verdade é que eu era jovem demais e não tinha escolha. Enquanto isso, os agentes se aproximavam ainda mais, prontos para agir. A tensão estava em seu ponto máximo. Ricardo e Felipe sentiam que a realidade estava se desdobrando diante deles como um cobertor velho, revelando mais e mais camadas de traição e dor. Vocês precisam saber a verdade sobre a sua origem, sobre quem são realmente. Não há apenas uma mãe. A vida de vocês foi uma mentira. Sofia exclamou, quase como um grito de desespero. A instituição que cuidava de vocês não era o que parecia. Eles fizeram coisas horríveis. Uma nova onda de pânico começou a percorrer a multidão. Murmúrios aumentavam. Pessoas se afastavam, muitos usando celulares para registrar a cena sensacional. E Clara, olhando para o bebê em seus braços,
sentiu a urgência e importantes decisões por fazer. As sirenes da polícia tornavam-se mais altas, mas o foco agora era a revelação dolorosa de Sofia. Ricardo percebeu que aquele não era apenas um reencontro. Era uma batalha por verdades que poderiam destruir vidas. Felipe olhou fixamente para Sofia. Você está dizendo que nós não somos quem pensamos que somos? A dúvida estava em seu tom, cercando-o com uma espiral de incerteza e medo. Não. Vocês são gêmeos, mas o que lhes contaram? O que lhes contaram era uma farsa. E, com essas palavras, tudo pareceu parar. As luzes da polícia, a chuva, o choro do bebê, tudo se esvaía em uma espécie de som abafado, enquanto as peças de sua vida começaram a se rearranjar. Ele percebeu que não apenas a sua identidade estava em disputa, mas o que ele considerava normal estava prestes a ser completamente reescrito. Precisamos ir agora, Ricardo gritou, pegando a mão de Clara enquanto a multidão borbulhava. Mas no fundo de sua mente, a pergunta ecoava, incontrolável. Quem somos nós realmente? E enquanto se afastavam, uma nova sombra começava a tomar forma. Algo mais profundo que eles ainda não podiam compreender. Enquanto Ricardo encarava Felipe, a tensão era palpável, a sirene da polícia ainda ecoava, e o calor da explosão misturava-se ao frio da chuva que não parava. O olhar da mulher que se dizia mãe deles estava agora em um redemoinho de emoções, medo, culpa, desespero. Clara segurava o bebê, com o coração acelerado, sem saber se a próxima palavra poderia ser uma bomba ainda mais devastadora. Precisamos sair daqui, Ricardo gritou, a adrenalina tomando conta dele. Todos estavam em estado de choque, e com os agentes se aproximando, a situação estava prestes a sair completamente do controle. Mas antes que alguém pudesse fazer qualquer movimento, um grito ecoou no fundo da multidão. Ela não é a mãe de vocês. Uma voz firme cortou o ar. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e uma maquiagem borrada pelo choro. Ela avançou como um furacão em direção à cena, seu olhar fixo na mulher, que tinha apenas revelado a verdade sobre o passado de Ricardo e Felipe. Quem é você? A mulher que se dizia mãe de Ricardo e Felipe retrucou, com a voz trêmula. Sou eu quem deveria estar no seu lugar. A outra mulher, com os olhos brilhando de raiva e dor, apontou um dedo tremendo. Você se aproveitou da minha dor. Você tirou meus filhos de mim e fez o que quis com eles. Eles não são seus. Um silêncio carregado de horror tomou conta da cena. As palavras dela reverberavam, como se uma bomba tivesse explodido no coração daquilo que eles achavam que conheciam. A multidão, antes apenas espectadora do caos, agora estava prestando atenção, com as pessoas sussurrando, o medo e a curiosidade misturando-se. Ricardo sentiu seu mundo desmoronar. O que você está dizendo? A incredulidade era visível em seu rosto. Ele precisava de respostas, não de mais perguntas. O que você quer dizer com isso? Quem é você realmente? Eu sou Sofia, a verdadeira mãe de vocês. A mulher que você nunca deveria ter esquecido. As palavras dela desferiram socos em seu estômago. De repente, tudo o que acreditava estava desmoronando. O que significava ser gêmeo? O que significava sua vida até agora? O rosto de Sofia era familiar, mas a memória estava empoeirada. Uma sensação de pânico começou a brotar dentro dele. Felipe estava imóvel, o queixo caindo em um misto de choque e confusão. Mas você nos abandonou. Eu fui forçada a isso, Sofia gritou, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Você não entende. Fui enganada. Eles me disseram que estava tudo bem, mas eu nunca quis que vocês fossem separados. A verdade é que eu era jovem demais e não tinha escolha. Enquanto isso, os agentes se aproximavam ainda mais, prontos para agir. A tensão estava em seu ponto máximo. Ricardo e Felipe sentiam que a realidade estava se desdobrando diante deles como um cobertor velho.
revelando mais e mais camadas de traição e dor. Vocês precisam saber a verdade sobre a sua origem, sobre quem são realmente. Não há apenas uma mãe. A vida de vocês foi uma mentira, Sofia exclamou, quase como um grito de desespero. A instituição que cuidava de vocês não era o que parecia. Eles fizeram coisas horríveis. Uma nova onda de pânico começou a percorrer a multidão. Murmúrios aumentavam. Pessoas se afastavam, muitos usando celulares para registrar a cena sensacional. E Clara, olhando para o bebê em seus braços, sentiu a urgência e importantes decisões por fazer. As sirenes da polícia tornavam-se mais altas, mas o foco agora era a revelação dolorosa de Sofia. Ricardo percebeu que aquele não era apenas um reencontro, era uma batalha por verdades que poderiam destruir vidas. Felipe olhou fixamente para Sofia. Você está dizendo que nós não somos quem pensamos que somos? A dúvida estava em seu tom, cercando com uma espiral de incerteza e medo. Não, vocês são gêmeos, mas o que lhes contaram? O que lhes contaram era uma farsa, e com essas palavras, tudo parecia parar. As luzes da polícia, a chuva, o choro do bebê, tudo se esvaía em uma espécie de som abafado, enquanto as peças de sua vida começaram a se rearranjar. Ele percebeu que não apenas a sua identidade estava em disputa, mas o que ele considerava normal estava prestes a ser completamente reescrito. Precisamos ir agora! Ricardo gritou, pegando a mão de Clara enquanto a multidão borbulhava. Mas no fundo de sua mente, a pergunta ecoava, incontrolável. Quem somos nós realmente? E então, a verdadeira reviravolta aconteceu. Um dos agentes que chegava com pressa olhou rapidamente para Sofia e, em um movimento brusco, puxou um caderno de sua mochila. Pare! Gritou ele, segurando a folha de papel em uma mão. Você precisa ver isto. Os olhos de todos se voltaram para o agente. A tensão era palpável. Ele ignorou os sussurros e continuou. A DNA de ambos, Ricardo e Felipe, foi testada. Sofia, precisamos conversar sobre seu passado. Sofia palideceu, a expressão dela se transformando de raiva em puro terror. O que você quer dizer? O que há de errado com os testes? Há uma discrepância. Ele hesitou, a voz de repente soando estranha e distante. Os resultados mostram que você não é a mãe deles. A cena tornou-se um turbilhão. A multidão ficou em silêncio, absorvendo o impacto das palavras. A chuva continuava a cair, e agora era como se o mundo girasse ao redor de uma única verdade. Tudo o que pensavam saber, tudo sobre suas vidas, estava em jogo. A identidade de quem realmente eram se tornava uma sombra escorregadia e desconhecida. O bebê começou a chorar ainda mais alto, como se sentisse o peso daquela revelação. E enquanto o caos se desenrolava, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente somos nós? E uma nova sombra parecia se formar à espreita, pronta para reivindicar sua verdade. A situação estava insuportável. A revelação de que Sofia, a agora conhecida verdadeira mãe de Felipe e Ricardo, não era a pessoa que eles pensavam, a abalou profundamente. O caos tomou conta. A multidão sussurrava. Os rostos expressavam confusão e espanto. Os agentes da polícia se aproximavam. O peso da verdade na atmosfera era quase palpável. Eu não posso acreditar que você, Sofia, é quem diz ser, gritou Felipe, a voz trêmula e cheia de raiva. Isso é loucura! Ricardo olhou para a mulher que sempre considerou sua mãe e viu sua vulnerabilidade. Seja quem for você, precisamos de respostas. Agora! A urgência nas palavras ecoou, e o sinal de que as mentiras que sustentaram suas vidas estavam em colapso. Sofia respirou fundo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria proteger vocês, mas isso não importa agora. A verdade é que existe uma história mais sombria por trás de tudo isso. E vocês dois estão no meio de algo que vai muito além do que podemos imaginar. Um trovão ressoou,
interrompendo suas palavras. A chuva aumentou, e o bebê em braços de Clara começou a chorar ainda mais. A atmosfera era de desespero, mas também de expectativa. Mãe! O conhecido e tenso chamado ressoou de Felipe. Você não pode simplesmente sumir de nossas vidas e voltar assim, esperando que aceitemos isso. Eu não vim aqui para magoar, disse Sofia, a voz agora quase um sussurro. Eu vim aqui porque quem quer que tenha me tirado de vocês está prestes a voltar, e é exatamente por isso que precisam saber a verdade. Os agentes ao redor trocaram olhares. A situação estava prestes a tomar um rumo inesperado. Você precisa colaborar, Sofia, um deles disse firme, mas também com um toque de compaixão. É para a sua segurança e a deles. Segurança? Felipe questionou, indignado. Como você pode falar isso depois de tudo o que ouvimos? Você, na verdade, está correndo para nós uma vez mais, mas não sabemos o que é real. O medo e a raiva de Felipe eram palpáveis, e ao mesmo tempo o coração de Ricardo pesava com a dor do reencontro, misturado a ecos de traição. Nós não podemos lidar com mais segredos. Por favor, apenas fale a verdade. Sofia olhou firme para eles, os olhos refletindo os grilhões do passado e da dor. A verdade é que vocês foram separados para serem protegidos de um grupo que sempre esteve atrás de vocês. Um experimento que ocorreu antes de vocês nascerem, com a intenção de recrutar indivíduos com habilidades. Ricardo e Felipe se entreolharam, incrédulos. Habilidades? Que tipo de habilidades? Perguntou Ricardo, o tom de sua voz cheio de angústia. Vocês não entendem. O que eles querem é o que fizeram com seus ancestrais, um legado que eu não podia permitir que se repetisse. Por isso fiz o que fiz. As luzes da polícia refletiam na água acumulada no chão, criando um espetáculo de cores que contrastava com a gravidade da conversa. As sirenes ao fundo se tornaram uma música de fundo, um lembrete do que estava em jogo. Com um movimento rápido, Clara se interpôs, segurando o bebê mais perto. Espere, você está dizendo que o bebê pode estar em perigo também? Sua voz tremia com uma mistura de proteção e desprezo. Eu só quero que vocês vivam. Isso é tudo. Sofia gritou, exasperada, e momentaneamente o caos ao seu redor pareceu diminuir, absorvendo as palavras. Precisamos ir por onde sair. Temos que ir agora, disse Ricardo, a determinação crescendo dentro dele. Enquanto as gotas de chuva misturavam-se às lágrimas de Sofia, Ricardo tomou uma decisão. Ele sabia que a verdade poderia ser sombria, mas um caminho à frente estava claro. E quando a última gota de chuva caiu, quando os ecos se aquietaram, um raio rasgou o céu. Vamos! É hora de descobrir quem realmente somos e enfrentar o que vem pela frente. Eles se reuniram, uma unidade forçada pelo caos. E na incerteza que se aproximava, uma faísca de esperança ainda pairava no ar. Mas enquanto eles se afastavam da cena, um veículo escuro tornou-se visível ao longe. Algo se agitou na mente de Ricardo. O que estava realmente esperando por eles? O que mais estava escondido em suas histórias? A nuvem do desconhecido ainda pairava, e a sensação de que a aventura estava apenas começando martelava em seus corações. Agora, aqui é onde você entra. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar criando. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!